Olá, bom dia! Hoje é dia 28 de agosto de 2025, quinta-feira. Bendito seja o Senhor, uma noite de descanso, repouso, um novo dia, pela graça do Senhor. Ele o tem concedido a nós, para usarmos para a sua glória, honra e louvor. Mais uma vez juntos para a devocional. E o nosso texto continua sendo o texto do apóstolo São Paulo, dirigido às igrejas da Galácia, ou aos Gálatas, capítulo de número 5, versos de número 22 e 23. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. E ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Temos falado então sobre o fruto do Espírito, que se compara a uma laranja com seus vários gomos. Cada gomo não é um fruto, mas compõe a integridade ou a integralidade do fruto. Vimos já os primeiros frutos, que foram o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Chegamos agora à fidelidade. Palavra pistes. Esses frutos do Espírito, por isso são do Espírito, são de fato atributos do ser de Deus, que ele comunica a nós pela presença do seu Espírito, que nada mais é do que o processo de santificação. Santificação é diferente de santidade. Santidade é aquilo que é, e a santificação é o processo para se alcançar ou chegar a. Então Deus é santo, ele tem santidade. Ele não tem um processo de santificação, mas ele comunica a sua santidade a nós, nesse processo de santificação, a fim de que sejamos também santos. E um desses atributos, que aqui é fruto do Espírito, que se manifesta em nós pela presença do Espírito Santo, é a fidelidade. Portanto, é um atributo de Deus e relacional conosco, é chamado atributo comunicável de Deus. E qual a aplicação que se tem desta palavra e deste atributo, desta qualidade? Primeiro, ele tem o caráter de ser uma virtude ética. Então, nem sempre a palavra terá uma conotação religiosa, que é uma virtude ética de confiabilidade. Ou seja, é a confiabilidade dos outros quanto a nós, em relação a nós. Ou seja, você é uma pessoa confiável. Isso significa que a sua palavra, ela é verdade, é fato. A sua palavra é para ser aceita. Então ela é digna de fé. Não é a fé religiosa, por exemplo, é a fé em Jesus. Aqui é confiabilidade na relação ética. Ou seja, você é uma pessoa que tem a sua postura honesta. E então você é uma pessoa confiável. Você é uma pessoa fiel. Então, esse é o primeiro aspecto, que é essa virtude ética da confiabilidade. O segundo aspecto é a demonstração de compromisso, que envolve a ideia de lealdade e até mesmo de martírio. Ou seja, você é uma pessoa que é digna de confiança, de crédito, você, portanto, é fiel.
e você tem a demonstração de compromisso, de lealdade. Aí é um fato. Então, isso aqui nos contratos, nos relacionamentos, sobretudo na vida conjugal, é a lealdade, o compromisso, mais até do que a afetividade. É compromisso, é isso mesmo. Então, essa expressão, ela é constante no relacionamento. A lealdade tem que ser honesto, tem que ser fiel, tem que ser leal. Ou seja, não abandona, não apostata, não dá as costas. É algo que você tem. O salmista chega a dizer: quem habitará no templo do Senhor? Ele diz: aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Não é que ele é uma pessoa dura, empedernida, pétrea. Não se trata disso. Mas ele não se retrata, ou seja, ele assume um compromisso. Por isso é que o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, diz que o Senhor Jesus é sim, sim. Ele é a afirmação de Deus, não há dúvida. E por isso Jesus também diz: seja vosso falar sim, sim, não, não. Passou disso, vem do maligno. Então, virtude ética de confiabilidade, demonstração de compromisso com a lealdade e a manifestação na conduta do despenseiro, que é a responsabilidade. Vem de despensa. Essa é uma palavra muito interessante. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2, diz: o que se espera do despenseiro é que ele seja achado fiel, responsável, ou seja, ele é uma pessoa que é digna de crédito, de confiança, ele é leal e ele é responsável, ou seja, ele não trata como a coisa de somenos importância, não. Ele dedica com integridade, com fidelidade a sua vida, sua força, o seu ânimo, sua disposição, seus talentos, naquilo que está fazendo. Ou seja, ele realiza, ele cumpre as tarefas integramente. É a integridade, a responsabilidade aliada à integridade. Responsabilidade e integridade. Ou seja, ele cumpre a sua função com zelo. Não é relapso, não é relaxado. Esse é o compromisso cristão. Então veja bem que aqui, quando Paulo fala, falando sobre o fruto do Espírito, ele tece usando essa palavra, envolve esses conceitos de fidelidade. Ela pode ser traduzida também por fé, mas aqui no caso, mas por quê? Mas porque é um atributo de Deus. Veja o que a Escritura diz, que Deus tem ciúme de nós. E se nós o negarmos, ele vai nos negar. Mas se formos infiéis, ou seja, uma vez que nós entramos num compromisso com ele e formos infiéis, ele permanece fiel, é a fidelidade, porque não pode negar-se, lembram-se, a si mesmo, jura com dono próprio e não se retrata. Por isto é que a nossa salvação é eterna, garantida pela graça e a fidelidade de Deus. Que possamos também ser fiéis para a glória, honra e louvor do Senhor. Deus o abençoe a você e a todos nós. Amém. Amém.